Olá, boa noite. Vamos começar o nosso encontro. Hoje a leitura do 13, a linguagem central do sucesso. É o nosso penúltimo capítulo. Estamos chegando aqui na reta final com muitos aprendizados, né? Muitas descobertas, e no próximo vai ser a linguagem central da cura. Então, nós vamos costurar, né, os 14 capítulos e vamos para a linguagem central da cura. Então, começa assim. É preciso ter ainda caos dentro de si para dar luz, para dar à luz uma estrela dançante. Porque Bert Helling diz assim: só o imperfeito pode evoluir. Quem se acha já perfeito, que não tem mais nada, então estagnou, morreu, fim. Então vamos cutucar ainda, né? Vamos entrar nesse caos dentro de nós, né? Para que nós possamos sair estrelas dançantes. E esse primeiro parágrafo, nós já vamos começar com uma bela reflexão. Então, começa assim: muitos livros de autoajuda prometem sucesso financeiro e realização se seguirmos o plano prescrito pelo autor. Estratégias como desenvolver hábitos eficazes, expandir a rede social, visualizar o sucesso futuro e repetir mantras para atrair dinheiro são promovidos como forma de prosperar. Mas e quanto às pessoas que parecem nunca alcançar seus objetivos? Não importa o que façam ou qual plano sigam. Vocês conhecem alguém assim que faz mantra, que no começo do ano, né, na virada do ano, traça 1000 objetivos e contrata, foi o que nós estávamos conversando, né, Virginia? Tem que fazer uma rede social, senão não vai para frente. Mantra disso, mantra daquilo, mudança de hábito. Mas parece que nada dá certo no quesito prosperidade. O que é que não dá certo? O que é que está faltando? Vocês conhecem alguém com essas histórias? Ou, quem sabe, nós? Né? Sabe? Tem coisa, né? E tem pessoas que têm sucesso, mas não têm uma prosperidade. Eu cito sempre o caso de vários profissionais que eu conheço que, quando tem uma palestra que não é remunerada, diz: chame fulana. Fulana vem, lá vai fulana, toda linda, dá aquela palestra maravilhosa e todo mundo aplaude. Mas como ela é maravilhosa, como ele é, nossa, como ele fala bem, tanta coisa, né? Como me ajudou. Aí, quando a instituição tem uma verba para pagar, chama outra pessoa. E eu trabalhei com algumas pessoas que eu dizia: gente, principalmente mulher, vocês pagam escova, cabelo. Então, né, investe, porque a mulher tem um investimento muito maior, isso é um dado de realidade do que o homem, né, numa palestra, né? E aí não tem troca. E nós sabemos que uma das leis básicas da vida, dos relacionamentos, é o equilíbrio entre dar e receber. Essa pessoa vai e dá tanto, e investe tanto e recebe o quê em troca? Na hora daquela instituição recompensar financeiramente aquela pessoa, recompensa a outra que nunca deu uma palestra ali. Então, o que é que tem de errado com esta pessoa? Não é com a instituição. Essa pessoa precisa olhar para isso. O que é que está faltando? Que bloqueio de merecimento, de sucesso, mas sem retorno financeiro, a prosperidade, né?
Então, ele diz aqui: quando as tentativas de sucesso encontram obstáculos e becos sem saída, explorar a história familiar é uma opção pertinente. O que é que acontece nessa família? Traumas não resolvidos em nossa família podem prejudicar a forma como o sucesso nos alcança e como somos capazes de recebê-lo. Dinâmicas que incluem a identificação inconsciente com um parente que fracassou, foi enganado ou enganou alguém. Uma herança não merecida e o trauma de uma separação materna precoce podem afetar nossa capacidade de nos sentirmos seguros e financeiramente incentivados. No final desse capítulo, há uma lista de perguntas que ajudam a identificar a existência de um trauma central familiar que atrapalha seu progresso, sua prosperidade. Você também aprenderá a extrair a linguagem central de seus próprios medos de sucesso e fracasso, a fim de entrar nos eixos. Primeiro, veremos como outras pessoas usaram a abordagem da linguagem central para se libertar e ter mais sucesso. E aqui começa com a história de Ben, espiando injustiça na história familiar. Eu vou ler porque é muito importante essa leitura dessa história e dessa ideia central. Porque, como eu disse a vocês, nós não vamos ler o capítulo todo, as histórias todas, porque vocês podem ler, mas essa ideia central. Então, diz assim: Ben estava a uma semana de fechar as portas do seu escritório de advocacia, após várias tentativas de torná-lo rentável. Ele estava prestes a desistir de vez. Não consigo ir além do mínimo para sobreviver, disse-me. Mal ganho o suficiente. A linguagem central de Ben. Apenas sobrevivo. Mal ganho o suficiente. Ben descreveu um padrão que evidenciara durante toda a sua vida adulta. Ter muitos processos em andamento, vários clientes importantes e, de repente, tudo dar errado. É como se eu não conseguisse manter esses ganhos, apenas sobrevivo. Ao analisar atentamente sua linguagem central, identificamos o clamor de outras pessoas, alguém necessitado, que apenas sobrevivia e mal ganhava o suficiente. A questão é quem? Na família de Ben, a trilha da linguagem central levava direto à origem do problema. Ele se lembrou de suas viagens de infância à Flórida, dos anos 1930 ao início dos anos 1970. O avô possuiu e administrou uma plantação de frutas cítricas, bem-sucedida na Flórida Central. A família enriqueceu à custa do suor e do esforço de imigrantes, que recebiam um valor ínfimo, apenas sobrevivendo com salários escassos e incapazes de pagar suas dívidas. Eles viviam na miséria. Enquanto a família do avô prosperava e morava em mansão luxuosa, os trabalhadores rurais viviam amontoados em barracos precários. Ben se lembrava de brincar com os filhos deles. Recordou o sentimento de culpa por ter mais e eles menos. Anos depois, o pai herdou a propriedade do avô, mas acabou perdendo-a devido a uma série de maus investimentos e negócios que deram errado. Ben herdou apenas a adversidade, atrasando contas e empréstimos que não conseguiu quitar desde que se tornara advogado. Quando vocês escutam essas histórias,
que vocês conseguem relacionar com a nossa história do Brasil? Quem quer falar? Alguém criou alguma imagem? Tudo, né, Maria? Tudo porque os negros foram escravizados, os índios foram tiranizados, foram explorados ao máximo da sua potência e muita gente enriqueceu. Os portugueses enriqueceram bastante com isso. Tanto que a aristocracia queria manter a monarquia por mais tempo, né? Porque era a forma de se conseguir enriquecer de um jeito mais fácil, fácil entre aspas. Então tem tudo a ver. Fácil para eles, né? Sim, Então, como o Marquinhos falou, a escravidão, os indígenas. E depois, quando eles, né, não tiveram mais os indígenas e a escravidão, né, teve a abolição da escravatura, que gerou mais pobreza, porque muitos escravos ainda tinham comida, com a abolição da escravatura, eles foram jogados à sorte, e aí vem os imigrantes, né? No sonho que no Brasil o dinheiro dava em árvore e muitos passaram por grandes dificuldades e muitas explorações. Então, se vocês relacionarem isso, gente, no Brasil agora está tendo um movimento de compensação. E hoje muitos não querem trabalhar e dizem, eu quero viver, o governo tem que me dar. Aí é um movimento dessa compensação, né? Aqui, que não ganhou nada e trabalhava muito, e muitos agora querem viver à custa do governo como uma compensação. Está fazendo sentido isso para você? Então, Bolsa Família, Bolsa não sei o quê, Bolsa não sei o quê. Ninguém mais quer uma carteira assinada, que foi né, uma grande parte, né? Não, porque senão eu vou perder esse benefício. Então, é uma forma de compensação, mas até que ponto também não é uma outra forma de escravidão, né? Mas eu consigo ver esse movimento aí. Então, muitos de nós estamos espiando e trazendo a mesma história de bem. Como é que eu posso ter tanto se os outros, né, tiveram tão poucos? E aí ele vai falando que quando fez um ritual com o avô, deixou o avô com as consequências, como nós fazemos isso também, né? Os donos de engenho, os senhores da cana-do-açúcar, os coronéis do café, do cacau, né? Aquelas figuras bem típicas, poderosas, né? Que tem nos livros de Jorge Amado, Machado de Assis, né? Casagrande, Senzala, né? Né? É o protótipo disso, só que lá era uma fazenda de frutas cítricas. Mas nós temos na nossa história muito isso. Então a gente já precisa olhar um pouquinho, né? Quem na minha fazenda, na minha história foi dono, né? Teve escravos. E aí nós vamos. Aqui no último parágrafo diz aqui: tudo começou a fazer sentido quando ele associou sua situação atual à história familiar, percebendo como a família prosperara, enquanto os trabalhadores imigrantes mal sobreviviam. Os prejuízos que sofriam estavam diretamente relacionados aos ganhos dos parentes de bem. Inconscientemente, bem estava inconscientemente alinhado com os trabalhadores. Ele reensinava a miséria deles. Ao viver com o mínimo. Como se viver com o mínimo pudesse, de alguma forma, compensar a dívida do avô, que nem mesmo era sua. Então, tudo isso é inconsciente. Ele não disse, eu vou compensar algo na alma dele, né? Na alma desse menino. Queria compensar, que a alma sabe, né? A alma tem um faro, né? Aqui tinha uma grande injustiça. Aí faz, né?
bem visualizou o avô assumindo a responsabilidade, ou seja, o avô assumindo a responsabilidade e se redimindo. Imaginou-lhe dizendo: não é sua responsabilidade, essa dívida é minha, não sua. O avô dizendo para ele, né? Visualizou as crianças com quem costumava brincar sorrindo. Sentia que elas não nutriam nenhuma mágoa em relação a ele. Posteriormente, bem tentou contactar uma das famílias de imigrantes, mas não conseguiu encontrar nenhum vestígio do seu paradeiro. Então, com um gesto de boa-fé da sua família para a deles, decidiu fazer uma doação para uma instituição de caridade que auxiliava as necessidades médicas de imigrantes. A compensação agora, no positivo, de uma maneira mais altruísta, sem ele precisar viver com aquele mínimo. Ele manteve seu escritório de advocacia aberto, prestando assistência gratuita para um trabalhador que fora maltratado por uma grande empresa. Em poucas semanas, vários casos novos e rentáveis apareceram. Em 6 meses, seu escritório estava prosperando. Então, trazer a consciência, dizer para o avô, olha, isso aqui é seu, a responsabilidade é sua, mas eu vou fazer algo de bom por esses trabalhadores, que não necessariamente seja eu vivendo na miséria. E aí, quando ele muda essa chave, coisas acontecem. E aí nós vamos para a história de Loreta. O maior desejo de Loreta era ter o próprio negócio. Segundo ela, durante 30 anos, seu suor e trabalho árduo enriqueceram os empresários para os quais trabalhava. Porém, sempre que surgia a oportunidade de começar seu próprio empreendimento ou desenvolver uma de suas ideias de negócio, Loreta relutava. Alguma coisa me impede de prosseguir. Parece que há algo oculto que me impossibilita de dar o próximo passo. É como se eu não merecesse o que obtenho. A linguagem central de Loreta. Não mereço o que obtenho. Ao permitir que sua linguagem central nos leve ao passado, 3 perguntas transicionais surgem. Lembram que nós estudamos já essas perguntas lá atrás? Quem não mereceu o que obteve? Quem se sentia impossibilitado? Quem não conseguia prosseguir? Novamente, a resposta estava próxima. Em seu testamento, a avó deixara a rentável fazenda da família para o pai de Loreto, excluindo o marido e outros 4 filhos e filhas. Gente, em alguns países é diferente do Brasil. A pessoa pode deixar a sua herança para quem quiser, sem cotas. Então, a pessoa podia fazer isso. Ainda pode, em alguns ainda pode. O pai continuou a prosperar e os irmãos começaram a ter dificuldades. Depois desse acontecimento, todos se distanciaram. O pai adquirira uma vantagem injusta sobre os irmãos. Na idade adulta, Loreta, que era filha única, enfrentou dificuldades financeiras, assim como seus tios e tias, passando de uma situação familiar proveitosa para uma desfavorável. Como se estivesse compensando as vantagens injustas que o pai recebeu da avó. A neta, inconscientemente, evitou o sucesso. Ao perceber que, sem querer, tentava anular uma injustiça com outra, ela conseguiu assumir os riscos necessários para se tornar uma empresária. A linguagem central de Loreta a levou de volta à fazenda da família, a vantagem justa em sua história familiar. Bem trilhou um caminho semelhante. Entretanto, nem todos que desejam progredir conseguem identificar um evento familiar tão evidente.
Para João Paul, o acontecimento que o atrapalhava era menos perceptível. Então, nós vimos dois casos que foi fácil, como a gente chama, rastrear, né? Estava muito aqui. Mas aqui, ele traz o caso de João e de Elizabeth. Eu não vou ler, porque vocês já devem ter lido, mas fala do afastado da mãe, desconectado dos outros. Fala do movimento do amor interrompido em direção à mãe. E mãe é vida. O sucesso tem a face da mãe, porque foi através da mãe que nós conseguimos o nosso primeiro sucesso, o nosso nascimento. Então, no começo desse livro, o autor, inclusive, né, ele fala sobre um sintoma, né, da cegueira dele. E ele vai procurando fora, 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 fora. E os profetas, os mestres diziam, volte para casa, né? E ele não conseguia, ele tinha um movimento de amor interrompido. Assim como João, e ele não conseguia relacionar a linguagem central de João Paul, eu poderia ser rejeitado, ou cometer um erro e perder tudo. É uma história bem interessante, muito interessante, que vale a pena, né? E Paul não sabia como relacionar o medo da rejeição ao fato de ter sido afastada da mãe. E aqui vocês vão olhar essas duas histórias que vale a pena. E nós vamos, antes de eu passar adiante, quando nós estávamos falando sobre Ben e Loreta, eu trouxe aqui uma frase de Bert Helling sobre o dinheiro que eu acho maravilhosa. Bert diz o seguinte: o dinheiro possui uma dimensão espiritual. Ele reage como se tivesse uma alma e um faro fino para a injustiça. Onde teve uma injustiça, onde alguém se prevaleceu de alguém, onde alguém foi enganado ou enganou alguém, ou tomou posse de uma herança indevidamente, ou de algum dinheiro indevidamente, o dinheiro tem um faro fino para isso. E você já tinha ouvido falar do dinheiro de uma forma tão espiritualizada? Imaginar o dinheiro como uma dimensão espiritual? Ele reage como se tivesse uma alma e um faro fino para a injustiça. Então, muitas vezes um amor interrompido não foi é um movimento muito precoce, mas nós estamos falando lá, linkem essa frase com o caso de Ben e de Loreta, certo? É que eu esqueci, eu acho essa frase maravilhosa. Então, na página 209, o autor vai falar sobre as dinâmicas familiares que podem afetar o sucesso. Que dinâmica é essa? E ele diz assim: além da vitalidade financeira ser prejudicada por rupturas no vínculo materno, como aconteceu com Elizabeth e João Paul, ou por negócios e heranças injustas, como no caso de Ben e Loreta, a relação com o sucesso pode ser afetada por várias outras dinâmicas. Nas próximas páginas, analisaremos as influências familiares limitantes que atuam como uma força silenciosa, comprometendo as gerações posteriores. Qualquer uma delas é capaz de atrapalhar o progresso almejado. Qualquer uma delas. Eu estou bem confortável, mas eu queria uma ajuda, Marquinhos, aí na página 210, ou quem estiver mais próximo. Quem poderia ler esse item? Rejeitar um progenitor pode impedir o sucesso. Está conseguindo captar minha voz aí? Eu estou. Você está? Levanta aí. Está chegando bem? Então, tranquilo. Tá, sim. Rejeitar um progenitor pode impedir o sucesso. Independentemente da história que contamos sobre nossos pais, do quão bons ou maus eles foram,
do quão magoados nos sentimos pelo que fizeram ou deixaram de fazer, ao rejeitá-los, podemos limitar nossas oportunidades. Nosso relacionamento parental é, em muitos aspectos, uma metáfora para a vida. Ao sentir que recebemos muito deles, costumamos sentir que recebemos muito da vida. Ao acreditar que eles não nos deram o suficiente, acreditamos que a vida não nos dá o suficiente. Se somos injustiçados por nossos progenitores, nos sentimos justiçados pela vida. Se rejeitamos nossa mãe, podemos, de forma inconsciente, nos distanciar dos confortos da vida. Segurança, proteção, atenção, zelo, elementos associados aos cuidados maternos, podem parecer ausentes em nossas vidas. Não importa o quanto tenhamos, nunca é o suficiente. Os efeitos da rejeição paterna podem ser igualmente limitantes. Por exemplo, um homem que rejeita o pai talvez se sinta desconfortável ou constrangido na companhia de outros homens. Ele pode até mesmo se sentir hesitante ou relutante em aceitar as responsabilidades associadas à paternidade, independentemente de seu pai ter sido ou não o provedor ou o fracasso da família. As pendências com qualquer um dos progenitores podem atrapalhar nossa vida profissional, bem como nossa vida social. É provável que, ao reproduzir inconscientemente a dinâmica familiar não resolvida, criemos conflitos em vez de conexões autênticas. Direcionar projeções antigas a nossos chefes ou colegas de trabalho pode dificultar o progresso. Obrigada, Marquinhos, aqui, porque eu fui respirar aqui, porque, gente, peguem um marca-texto e risquem isso tudinho aí. Então, aqui no segundo parágrafo, ele diz assim: nosso relacionamento parental é, em muitos aspectos, uma metáfora para a vida. Ao sentir que recebemos muito deles dos nossos pais, costumamos sentir que recebemos muito da vida, que a vida é prazerosa, que a vida é abundante, né? Tem uma frase do pessoal que eu acho linda, né? Confiar na benignidade do universo. Então, se nossos pais, nós temos a sensação que eles nos deram muito, nós podemos confiar na benignidade do universo. Ao acreditar que eles não nos deram o suficiente, acreditamos que a vida não nos dá o suficiente. Então, a vida é dureza, a vida é escassez, a vida é injustiça. Se somos injustiçados por nossos progenitores, nos sentimos injustiçados pela vida. Parem um pouco e sintam agora como é que essa pergunta vai chegar até vocês. Qual a sua sensação sobre a vida? A sensação. Qual o sentimento que você tem sobre a vida? Você se sente que a vida lhe deve? Sente que a vida lhe deu pouco, lhe dá pouco? Você sente que sua vida atrapalha a sua vida? Não tem, que sempre tem algo acontecendo que me atrapalha. Nessa frase, né? Parece que minha vida atrapalha a minha própria vida e parece que a minha vida favorece a minha própria vida. Não parece paradoxal, né? Então, qual é a sensação que eu tenho? Se eu colocasse aqui, visualizasse a vida na minha frente, essa vida seria o quê? Uma luz, uma árvore. E como é que seria essa árvore? Seria frondosa? Seria aquele desenho que a criança desenha, né? Com aquele céu azul, com aquele sol? Ou seria aquela árvore pequenininha? Qual é a minha sensação a respeito da vida?
E aqui tem 2 parágrafos muito importantes. A rejeição à mãe. Se nós rejeitamos nossa mãe, e essa rejeição, gente, pode ser não porque eu quero, mas porque teve um movimento de amor interrompido. Pode ser muito inconsciente. A mãe foi viajar, a trabalho, ou foi passear, a criança se desconecta e quando volta, não confia mais naquela mãe e passa a rejeitar. Então, se nós rejeitamos nossa mãe, podemos, de forma inconsciente, nos distanciar dos confortos da vida. Inclusive, essa mãe pode ter sido internada por doença, pode estar enlutada, não só uma viagem, compreende? Então, nós nos distanciar do conforto da vida. O que é que a mãe traz? Segurança, proteção, atenção e zelo. Segurança, proteção, atenção e zelo são elementos associados aos cuidados maternos. Se eu tenho um movimento de amor interrompido com a minha mãe e rejeito a minha mãe, eu vou ter insegurança, desamparo, desatenção e uma sensação que eu fui maltratado, rejeitado, abandonado, não visto. Então, esses 4 atributos que são associados aos cuidados da mãe podem parecer ausentes em nossas vidas. Não importa o quanto tenhamos. Parece que nunca é o suficiente quando eu tenho esse movimento de amor interrompido e uma rejeição em relação à mãe. Então, grifem aí esses 4 atributos que são associados aos cuidados maternos. E quais seriam os efeitos da rejeição paterna? Que também existe movimento de amor interrompido em relação ao pai. Então, isso também pode ser igualmente limitante. Por exemplo, um homem que rejeita o pai talvez se sinta desconfortável ou constrangido na companhia de outros homens. Na constelação, Bert Hellinger diz assim, os homens, o pai ensina, o pai ou uma boa, uma figura paterna, uma figura masculina, ensina o menino a ser homem. E a mãe ou uma figura de cuidado materno ensina a menina a ser menina. E Bert diz, os homens se reabastecem com os homens, e as mulheres se reabastecem do feminino com as mulheres. Então, se o homem tem uma rejeição com o pai, ele não vai se sentir bem num grupo de homens. Ele vai se sentir bem num grupo de mulheres porque ele fez uma conexão maior com a mãe. Então, ele não gosta muito da turma do masculino, não. Porque ele não teve isso, porque ele não teve a conexão para desenvolver isso. Ele pode até mesmo se sentir hesitante ou relutante em aceitar as responsabilidades associadas à paternidade, independentemente de seu pai ter sido ou não o provedor ou o fracasso da família. Então, olhem para isso. Isso é inconsciente. E aqui continua. As pendências com qualquer um dos progenitores podem atrapalhar nossa vida profissional, bem como nossa vida social. É provável que, ao reproduzir inconscientemente a dinâmica familiar não resolvida, criemos conflitos, em vez de conexões autênticas. Direcionar projeções antigas a nossos chefes ou colegas de trabalho pode dificultar o progresso. Como, Mari? Se eu tenho algum problema com o pai ou com a mãe, consequentemente, na minha vida, eu vou ter problema com figuras de autoridades. Os chefes, os diretores, porque eles estão na posição ali de autoridades como um pai ou com a mãe, né? E eu posso reproduzir isso lá fora. Então, nós precisamos olhar. Se minha mãe, inclusive, se eu sou mulher, se minha mãe teve um movimento de amor interrompido com a mãe dela, isso é transgeracional.
já vem aqui atrás e eu olho para o meu pai e meu pai tem um movimento de amor interrompido em relação ao pai dele. Então, daí nós fazemos aquele exercício clássico, né? Que eu disse que eu ia fazer, eu fiz. Eu prometi a Sara que eu ia fazer na formação e nós fizemos a fila dos ancestrais. Os homens atrás com a fila do ancestral masculino e as mulheres com os ancestrais, né, femininos, para ir curando esse movimento interrompido. E agora, são as consequências de rejeitar um progenitor, além dessa que nós já vimos. Se rejeitarmos um progenitor, uma estranha simetria, e olha que tem um livro de Beth chamado Simetria Oculta do Amor, e aqui o autor fala, né, uma estranha simetria pode ocorrer sem querer, podemos assumir uma experiência, aquilo que julgamos inaceitável ou intolerável, talvez reapareça em nossa vida como uma herança indesejada. Costumamos supor que quanto maior, olha, gente, que presente. Costumamos supor que quanto maior a distância de nossos pais, menor a probabilidade de ter vidas semelhantes e de reproduzir seus problemas. No entanto, o oposto parece ser mais verdadeiro. Quando nos distanciamos, tendemos a nos tornar mais parecidos e muitas vezes ter uma vida similar deles. Por exemplo, se rejeitarmos nosso pai por ser alcoolista ou fracassado, podemos beber ou fracassar como ele. Ao seguir seus passos de forma inconsciente, estabelecemos um vínculo oculto, compartilhando o que julgamos negativos. Então, aqui ele fala do vínculo oculto de Kevin com o pai. Né? A linguagem central de Kevin era: terei um colapso, fracassarei e perderei tudo que construí. E Kevin vai se dando conta que foi exatamente o que o pai dele fez. E o pai dele morre, né, quando Kevin tinha 25 anos. E Kevin tinha uma distância do pai, não queria saber do pai. O pai morre quando ele tem 25 anos. E o que é que ele faz? Começa a beber. E ele se afastou do pai por ser alcoolista, né? Então, Kevin recorda, aí ele começou, né, na terapia, recordou um incidente que aconteceu quando o pai tinha 12 anos. Quando o pai dele tinha 12 anos, o pai dele e o irmão de 9 anos subiram em um celeiro abandonado, mas o caçula caiu do telhado e morreu. E o pai de Kevin, que tinha 12 anos, foi culpado pelo ocorrido da morte do irmão. O filho agora entendia como foi difícil para o pai sentir-se responsável pela morte, manter uma vida plena, já que seu irmão mais novo jamais teria a mesma oportunidade. Ao ter um insight durante nossa sessão, Kevin relacionou sua autodestruição de maneira semelhante. Percebeu que, se morresse precocemente, apenas agravaria a devastação familiar. Ao compreender o fardo que o pai carregava, Kevin sentiu um amor profundo por ele, preenchendo de compaixão e lamentando pelo afastamento, né? Só de fazer essa conexão, Kevin foi capaz de realizar grandes mudanças. Parou de beber e, pela primeira vez, sentiu-se amparado por uma imagem paterna, entusiasmando com a vida que tinha pela frente. Então, aqui, né, ele vai saindo dessa questão do movimento interrompido, né? Kevin tinha um movimento interrompido em direção ao pai. Agora o autor vai trazer, né, a primeira dinâmica é essa, né? Repetir a experiência do progenitor, rejeitando e fazendo igual.
E agora ele fala sobre uma lealdade inconsciente. E ele fala aqui um exemplo de lealdade inconsciente. Se nosso pai faliu e não conseguiu prover a família, podemos inconscientemente nos juntar a ele ao fracassar da mesma forma. Aprisionados em uma lealdade oculta, sabotamos nosso sucesso, garantindo que não o superaremos. Aí ele conta aqui de outro paciente. Bart, outro paciente, era o elo mais fraco da equipe de vendas, ganhando apenas o suficiente para sobreviver. Quando perguntei sobre seu pai, explicou-me que ele tinha apenas o ensino fundamental e levaram uma vida muito simples. Ao ser questionado sobre o que poderia acontecer se tivesse muito dinheiro, Bart disse que temia perder a simplicidade da vida, uma virtude exaltada pelo pai. Ter dinheiro desvalorizaria minha vida, complicando-a. O essencial se perderia. Então, a linguagem central de Bart era: ter dinheiro desvalorizaria minha vida. Então, aqui ele dá outro exemplo de Paul, né, com a linguagem central também: não sou bom o suficiente, eles não me querem. Então, comecem a prestar atenção na linguagem de vocês. Quais são as frases que vocês repetem sobre relacionamento, sobre dinheiro, sobre sucesso profissional? Não é para mim, isso é muito difícil, eu não cobro, eu me desvalorizo. O que é que eu penso sobre os ricos, sobre as pessoas que têm muito dinheiro, sobre as pessoas que têm muitos estudos? Essa linguagem central é muito importante. Aí, na página 218, ele fala do legado das tendências. Vocês estão conseguindo pegar as ideias centrais? Está dando para ir? Com frequência, quando um ente querido morre e sua vida é considerada incompleta, alguém da família, em uma cumplicidade velada, pode deixar de completar algo de grande importância. Essa pessoa pode desistir de uma realização pertinente, como se formar ou fechar um negócio que traria sucesso. Essa ligação à morte prematura de um parente também pode suscitar a procrastinação. Ah, depois eu faço. E muitas vezes na terapia a gente pergunta assim: quando foi que você desistiu desse empreendimento? E a pessoa nem se dá conta. Ah, um tio meu morreu e ele queria, ou meu pai, o sonho de meu pai era esse, meu pai não conseguiu se formar. Aí a pessoa larga o que estava fazendo na vida para completar a vida daquele que já se foi. E aqui tem o caso de Richard com o irmão natimorto. O irmão natimorto, ninguém falava dele. E a linguagem central de Richard era: não sou reconhecido. Então, havia uma experiência paralela no sistema familiar. Ninguém na família falava sobre seu irmão natimorto. Em lealdade ao irmão mais velho, que não era considerado reconhecido, Richard também vivia sem ser reconhecido. Ao compreender essa influência, ele solicitou uma patente para sua nova invenção, considerando-a sua última chance. Quando deu um grande passo em direção à vida, a vida deu um grande passo em direção a ele, né? Então, aqui eu sublinhei o último parágrafo da história aqui de Richard, que diz o seguinte: além da possibilidade de uma vida sem reconhecimento, devido à ligação com uma morte prematura, podemos nos limitar pela lealdade a um parente que tem uma dificuldade mental, física ou emocional. Ao permanecermos leais a um irmão, a uma tia, a um tio, a um progenitor, ao avô, cuja vida consideramos limitados, podemos inconscientemente restringir nossa vida e nossas realizações de forma semelhante. Foi ontem que eu falei com uma cliente, e ela dizendo que ela tinha muita pena do pai, e de não sei quem,
e de uma outra criança. Aí eu falei uma frase que Bert diz assim, quando eu estou lamentando o destino de alguma pessoa, eu estou dizendo para Deus que eu faria melhor. Então, quem lamenta e quem inconscientemente quer viver essa vida que o outro não viveu, está querendo ser maior do que Deus, ou seja, saiu do lugar, né? E aí vai completar a vida da outra pessoa. E aqui ele diz, no finalzinho da página 214, a miséria passada pode diminuir a prosperidade atual. Você pode ler para mim, Marcos? A miséria passada pode diminuir a prosperidade atual. Às vezes, compartilhamos uma lealdade inconsciente com ancestrais que viviam na miséria e não conseguiam sustentar a si mesmos e a seus filhos. Talvez a guerra, a fome ou a perseguição os obrigaram a deixar sua terra natal, e seus pertences para recomeçar em outra parte do mundo. Se nossos antepassados passaram por grandes dificuldades, podemos continuar o sofrimento sem perceber, frustrando nossas tentativas de ter uma vida abundante. Pode ser difícil ter mais do que eles tinham. Prossigo? Sim. Geralmente, um ritual simples em homenagens familiares e ao país ou à cultura que deixaram para trás nos proporciona um alicerce para que possamos desfrutar da nova vida que recebemos a partir de seus esforços. O simples reconhecimento do antigo que nos habita, daquilo que preservamos no nosso país ou nossa cultura, parece nos conceder uma permissão inerente para começar uma vida nova. Além disso, quando somos gratos ao novo país por nos abrigar, nos oferecer novas oportunidades de sucesso, nos sentimos ainda mais alicerçados. Ao retribuir as vantagens concedidas à nossa família, pagando impostos, respeitando as leis, fazendo caridade, colhemos mais facilmente os frutos proporcionados pelo novo lar. Continue, Marquinhos, por favor. A culpa pessoal pode suprimir o sucesso. Às vezes, tiramos vantagem das pessoas ou as magoamos, gerando um sofrimento significativo. Talvez tenhamos adquirido dinheiro por meio de manipulação ou trapaça, como um casamento por riqueza ou apropriação indébita da empresa para a qual trabalhamos. Muitas vezes, quando uma situação assim ocorre, somos incapazes de manter a vantagem financeira. Independentemente de nos sentirmos culpados ou de ponderarmos as consequências de nossas ações, uma vida miserável pode nos acometer e ou nossos filhos, para compensar o mal que causamos. De modo geral, as consequências de nossas ações, os efeitos de traumas familiares não resolvidos, o relacionamento com nossos pais e os emaranhamentos com membros prejudicados de nosso sistema familiar são obstáculos que atrapalham o nosso sucesso. Ao fazer a ligação com o passado e integrar o que ainda está desequilibrado no presente, damos um passo fundamental. Quando tudo e todos são tratados com respeito e consideração, as pendências podem permanecer no passado, permitindo-nos avançar com mais liberdade e tranquilidade financeira. Obrigada, Marquinhos. E agora tem aqui 21 perguntas. Eu vou dividir com Marquinhos, mas assim, vocês vão ouvir, eu e Marcos Lino, vão sentir o que é que vai acontecendo com vocês. E quando nós terminarmos o estudo, vocês sozinhos, em silêncio, vão escrever sobre essas perguntas, registrando para o nosso próximo encontro, ok? Então, vocês vão escutando. Então, eu vou ler do 1 a 5, o Marquinhos vai ler do 6 a 10, e a gente vai bem devagar. A seguir, 21 perguntas sobre sucesso. A seguir, há 21
questões pertinentes para avaliar a influência que a história familiar pode ter sobre seu sucesso. Primeiro, você teve um relacionamento difícil com a sua mãe? Reveja seus descritores centrais no capítulo 7. Lembra que a gente foi pedindo sempre caneta, papel? 2. Você teve um relacionamento difícil com seu pai? Reveja seus descritores centrais no capítulo 7. Mário, eu estou entrando aqui hoje. Não tem problema. Vai lá, assiste a gravação e faz. 3. Seus progenitores eram bem-sucedidos? 4. Um dos progenitores fracassou no sustento da família? 5. Seus pais se separaram quando você era jovem? Criança, talvez? Marquinhos, continue. 6. Como sua mãe tratava seu pai? 7. Como seu pai tratava sua mãe? 8. Na infância, você sofreu uma separação física ou emocional da sua mãe? 9. Sua mãe, seu pai ou seu avô morreu jovem? 10. Você, seus pais ou seus avós tiveram irmãos que morreram jovens? Respirem aí. 11. Você ou alguém da sua família lucrou significativamente à custa de outra pessoa? 12. Alguém foi excluído de uma herança? 13. Alguém recebeu uma herança ou enriqueceu de forma injusta? 14. Algum familiar faliu, perdeu os bens da família ou fez com que os parentes passassem por dificuldades financeiras? 15. Algum terceiro fez com que sua família passasse por dificuldades financeiras? 16. Alguém foi rejeitado por ser um fracassado, um perdedor, um apostador compulsivo? 17. Alguém perdeu a casa ou os bens e teve dificuldade em se recuperar? 18. Você tem ancestrais que viviam na miséria? 19. Você ou seus pais emigraram? 20. Seus parentes foram expulsos ou forçados a fugir de sua terra natal? 21. Você ou qualquer outra pessoa da sua família magoou, enganou ou se aproveitou de alguém? Então, nós temos aí 21 perguntas sobre sucesso. Parece que não tem nada a ver com sucesso, né? Mas uma identificação, uma exclusão, uma lealdade sistêmica com um desses assuntos podem nos impedir de chegar ao sucesso em vários níveis, em várias áreas. Sucesso na vida financeira, na vida pessoal, um relacionamento saudável, tudo isso é sucesso. Então, nós vamos ficar com essa pequena lista de 21 perguntas, né, para meditar sobre isso até o próximo encontro. E se alguém quiser falar como é que está, como é que essas perguntas, esse capítulo mexeu com vocês, ou nós temos um tempinho ainda.
impactou algum de vocês? Alguma pergunta? Alguma história? A de Kevin, particularmente, assim, né? Me impactou muito. E a do bem, porque tem tudo a ver com a história do nosso Brasil, né? Da escravidão, da submissão indígena, dos imigrantes. Então, muita coisa que pode, né, tá mexendo aí com o nosso sucesso e a gente nem se dava conta. Então, eu tenho na minha descendência escravos, eu tenho coronéis, e se eu tenho escravo e coronéis, como é que fica isso dentro de mim? Pode ser que eu ganhe em um lugar eu tenha permissão de prosperar e em outro não. Eu posso me identificar e ser leal a um de uma maneira e a outro de uma outra maneira. Vocês também podem pensar sobre isso? Porque dentro de mim pode ter um escravo, né? Um indígena, mas também o europeu ou também um grande senhor de terras. E como é que fica isso dentro de mim? Vamos pensar sobre isso para a próxima, né? Acho que é uma boa reflexão para a gente parar aqui, né? A quem eu sou leal em cada aspecto, né? Como é que estamos agora? Reflexivos. Reflexivos, né? Pois é, né, Marquinhos? A gente sabe que, de repente, a gente é leal a um, exclui-o de uma maneira, mas inconscientemente copia isso, né? Então, nós vamos encerrar aqui com essa reflexão. Alguma